Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, o primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, sejam todos muito bem-vindos. Continuando o nosso vídeo 2, a gente parou bruscamente perguntando o que aconteceu com o Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo que os apóstolos receberam e saíram divulgando, né, as verdades de Jesus, da pessoa de Jesus, do Evangelho, a boa nova, boa notícia da vinda do Messias, da sua morte e ressurreição, da sua mensagem de salvação e tudo mais, né? E aí eles profetizaram, eles curaram muitos doentes, né? Mesmo quando estavam com Jesus, e depois também os Atos dos Apóstolos, né? A gente lê, você vê quantos milagres, os relatos de milagres, São Paulo Apóstolo, né? E as comunidades, né? Alguns relatos aí de milagres. Cadê os milagres? Acabou? Não, claro que não. Então, a nossa igreja, ela recebeu, né? Uma orientação de Jesus. E a divina vontade, ela acabou permitindo que a igreja, com o seu magistério, com os seus apóstolos, com o Papa, principalmente o Papa, para ele dirigir a igreja e levar para um porto seguro. Então, o que aconteceu? O Espírito Santo não foi colocado, né, numa caixa, a pomba do Espírito Santo não foi colocada numa caixa e fechado, e aí quando o padre queria usar, ele abria essa caixa, né, e aí tinha como usar os sacramentos para o Espírito Santo vir no batismo, vir no crisma, né, só nas mãos dos apóstolos, dos bispos que saiu o Espírito Santo para o crisma, né, só os bispos começaram a impor as mãos através dos sacramentos, tipo como se o Espírito Santo tivesse restringido na ação dos sacramentos. É um cuidado de Deus, né, porque depois começou as heresias. A vontade humana, o ser humano continua na cegueira, né, e a igreja, com seu magistério, fechou a revelação apostólica na pessoa de São João, né, no apóstolo João, em Apocalipse. Fechou ali com a morte do último apóstolo. A partir daí, não se aceitou mais revelações de nada novo. Tudo era em volta do que já tinha sido exposto sobre a pessoa de Jesus e em volta da pessoa de Jesus. Então, até a morte do último apóstolo foi aceito o que eles escreveram, São João. E depois não foi aceito mais. E aí contém as Sagradas Escrituras no Novo Testamento, esses escritos,
dos apóstolos. E a igreja continuou a mesma coisa. E aí os apóstolos tiveram que ter um cuidado para dirigir para um porto seguro a barca de Pedro. Aí Pedro começou a ser o dirigente para levar a gente a esse porto seguro, mas mantendo aí a tradição, as escrituras, né, das revelações das escrituras e o santo magistério da igreja, que ora sempre estavam reunindo em concílios para poder discutir os assuntos. E a partir desses três elementos, sagradas escrituras, magistério da igreja, assinado pelos papas ali, em reunião com os bispos, em estudo, em concílios, em encontros, o papa também com as suas observações, incluía no magistério da igreja, tanto as igrejas locais, que são as igrejas locais, as arquidioceses, as dioceses, como as igrejas, que são particulares, e a igreja universal, governada no Vaticano pelo Papa. E assim o Espírito Santo, ele atua na igreja, nunca deixou de atuar, claramente, mas só que parecendo que ficou um pouco restrito ao Papa e aos bispos, que são o sucessor dos apóstolos. E parece que daí não podia se rever mais nenhuma revelação extra. Então, qualquer coisa extra era repassado, conversado. Se tivesse alguma coisa estranha que não tivesse condizente com as Sagradas Escrituras, e com o magistério da igreja, com a tradição, já era cortado. Já era perigoso ser heresia. Então, teve muitas heresias, muitos padres até mesmo, ordenados com o sacramento da ordem, até bispos, pessoas ali se contaminavam, como eu disse, até no corpo dos apóstolos tinha um deles contaminado. São Judas, toda hora eu falo São Judas. Judas Iscariotes, ele não é santo, ele foi para o inferno. Judas Iscariotes, o filho da perdição. Então, o sinal, dos 12 apóstolos, tendo um lá que foi perdido, demonstra que a igreja também tem essa realidade humana e pecadora, junto com pessoas humanas e pecadoras falhas, e até mesmo pessoas demoníacas, que ficavam correndo risco de se orientarem pela ação do demônio e trazerem heresias. E a igreja teve que trabalhar duro para poder manter essa barca de Pedro no volante, no volante ali, no leme, o Papa seguindo a orientação direitinho, conforme a inspiração do Espírito Santo, que deu a ele esse poder de governar a barca de Pedro, a nossa igreja. Então, o Espírito Santo sempre esteve presente. Mas a gente percebe, sim, que nos últimos tempos aconteceu algo muito interessante, que foi um grande Pentecoste na igreja, mas foi depois da Luísa Picarreta. No período ali em que Jesus já tinha despertado para trazer esses escritos do livro do céu e o dom de viver na vontade divina para a terra, ele já permitiu liberar um tempo novo na igreja, onde começou a acontecer aparições especiais de Nossa Senhora, milagres eucarísticos, assim, muito grandiosos, um processo de conversão muito grande das pessoas, através de santos, milagreiros, e muita manifestação do Espírito Santo na igreja, desde a vida de Luísa e o desembocar desses escritos do livro do céu. Então, após Luísa, Jesus se sentiu mais confiante em liberar a humanidade e a ação do Espírito Santo sobre a terra inteira. E após Luísa Picarreta aconteceu uma grande mudança na igreja, que é o Concílio Vaticano II. Como eu disse, nos concílios aconteciam as manifestações, as avaliações, e ali, a partir dali, o Espírito Santo desenvolvia algum, vamos dizer, mover ali naquele momento na igreja. E aí os concílios são para isso. E o Concílio Vaticano II foi fruto já de uma confiança de Deus nos homens, de poderem ter nas mãos a palavra de Deus. Aí começou a divulgar a palavra de Deus em todo canto, dando para acesso aos fiéis, aos leigos, que começaram a ter acesso à palavra de Deus a partir do Concílio Vaticano, abrindo a santidade para todos são chamados à santidade. Não se restringiu somente
aos religiosos, aos sacerdotes, né, parou de ter essa restrição, e aí foi se abrindo mais ao mover do Espírito Santo que estava acontecendo poderosamente. Então, é muito maravilhoso o que começou a acontecer, e tudo foi a divina vontade, né, que agiu dessa forma, que dirigiu a igreja até então, né, com essa ordenança, né, na pessoa do Papa, né, na pessoa do Pedro, e os sacramentos foram os canais que deram acesso ao povo, né, de receber essa graça, essa ação da graça na igreja. Não deixou de ter o Espírito Santo. Ficou um pouco mais restrito aos padres julgarem, aos bispos julgarem, né, e o que era, tanto que teve o ofício de livros proibidos, né, durante muito tempo. Aí depois da Luísa, depois pós-Concílio Vaticano, acabou essa lista de livros proibidos na igreja, não teve mais medo, né? Acabou o medo da igreja, graças a Deus, né? Esse receio, mas foi Deus, com sua cabeça, que achou proveniente por ele ter liberado os conhecimentos do Fiat Supremo, ele pôde deixar o povo mais livre, né, para poder fazer suas escolhas, né, para poder deixar o povo desenvolver, né, o seu conhecimento, a sua inteligência e o seu julgamento, né? Então, hoje nós vemos que teve uma renovação carismática católica, em que aconteceu um grande mover dos carismas do Espírito Santo, milagres muito grandiosos começaram a acontecer, exorcismos, né? Muitas manifestações, as aparições marianas também foram um mover do Espírito Santo poderoso nesses tempos. Então, muita manifestação. Após Luísa Picarreta, né? Então, ela já tendo despontado, os conhecimentos do Fiat Supremo já estavam na terra, aí Jesus, ele deixou o Espírito Santo voar livre e solto para que toda a terra pudesse, né, ter esse acesso. E aí aconteceu também um ecumenismo, né? Isso também é importante a igreja confiar também, que pode abrir o conhecimento para as outras pessoas de outras religiões, e até mesmo, a gente se assusta mais, até mesmo o sínodo é um pouco vontade divina também. Até o sínodo do Papa Francisco veio trazer, de repente, propostas aí de um novo mover do Espírito Santo. E claro que não vai ser aprovado casamento, freiras se tornarem padres, mulheres se tornarem sacerdotes, eu acredito que não. Algumas coisas assim, muito estranhas, eu acredito que não vai acontecer. São discussões, talvez, que são levadas para o Papa, mas só para o Papa dizer não. Então, depois a gente vai percebendo que o Papa não aceita, tanto que ele não aceitou as mudanças do sínodo dos bispos alemães, porque eles que trouxeram essa possibilidade de mulheres se tornarem sacerdotes. E sobre os casamentos dos padres se casarem, também não acredito que o Papa Francisco passe essa informação também para frente. Então, são coisas que a gente vai percebendo, que o mover do Espírito Santo, o Papa vai ouvindo a ação do Espírito Santo através da tradição, através da voz do povo também, da voz, né, dos corações, porque o povo, né, com a palavra de Deus, com a doutrina nas mãos, com o catecismo nas mãos, estudando a história da igreja, né, o Papa vai ouvindo toda essa manifestação do que está sendo positivo, do que está sendo santo, né, o que está sendo sério, bem vivido e tudo mais. E aquilo que vem trazer edificação para o corpo de Cristo. Aquilo que não vem trazer edificação para o corpo de Cristo, o Papa vai ficando mais esperto. Esse sede-vacantismo não presta, né? O tradicionalismo exagerado, né, como estão sendo chamados hoje, e a missa tridentina, se ela não fosse usada para poder desvalorizar a missa nova, talvez o Papa não ia fazer muito problema, não teria muito problema. Mas como aqueles que participam da missa tridentina falam que a missa nova não tem valor nenhum, então por causa disso é prejudicial. Então não é de Deus. Claramente não vem edificar, não vem acreditar na palavra de Deus, né? Vem negar a palavra, as escrituras, porque Jesus falou que estaria na igreja sempre, né? E que somente a Eucaristia é um sacerdote ordenado pela igreja, pelo colégio dos bispos. Ele eleva, né, a hóstia, as espécies eucarísticas, e ele tem que proferir as palavras da consagração. E imediatamente se acontece, né, a consagração, transubstanciação
do vinho no sangue e a hóstia no corpo de Cristo. Então, é essa a realidade do sacramento da Eucaristia. Se eles vêm falar que um sacerdote que está celebrando uma missa nova, ao elevar o vinho e ao elevar a hóstia, não tem o poder, né, de haver a transubstanciação somente na missa tridentina, isso é uma falsa afirmação. Vem negar toda a ação, né, do que foi dado à igreja, na doutrina da igreja, né, nos elementos canônicos da Eucaristia. Então, por isso é gravíssimo que se faça essas realidades, essas confirmações e afirmações. E essas pessoas vêm pegar e dizer que a única missa que vale é a missa de sempre, lá tridentina, e a missa nova, ela é falsa. E tudo que acontece a partir dali é falso. Então, isso é gravíssimo e o Papa Francisco, que é o responsável pela igreja, precisa ficar atento e realmente, se precisar proibir a missa tridentina por causa dessa corrente errada, precisa se corrigir, sem dó nem piedade, né? E o sedevacantismo, também negar que ele seja o Papa, também é gravíssimo. Então, tem várias atitudes que o Espírito Santo vai mover, sim, o Papa a ficar atento e a corrigir certos comportamentos na igreja. Então, eu vou ler aqui sobre os sacramentos e o Espírito Santo. Deixa eu pegar aqui que tem um trecho para a gente poder entender como que o Espírito Santo está agindo na igreja, especialmente através dos sacramentos. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho que qual que fala exatamente do Espírito Santo junto. Não tô achando aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enquanto isso, eu vou ler mais aqui sobre o padre, o que o padre estava falando do gnosticismo também. Vamos seguindo em frente aqui enquanto tá achando. Então, ele falou seitas de origem gnóstica. O que eu quero dizer com isso em primeiro lugar, que a gnose, um tipo de filosofia de religiosidade, de espiritualidade que está baseada numa experiência, né, de que o corpo é mau, e então temos que negar o corpo, é o que ele vai falar. E beleza, deixa eu passar para frente aqui. Então, a gnose, ela sempre tem um fundo de exagerar, né, e dar mais valor ao espírito. Fala que o espírito é bom e a matéria é má, é péssima, e portanto a matéria não foi criada pela divindade. Mas é mentira, isso aí é uma heresia absurda, né? A matéria sim foi criada por Deus, né? Mas só que daqui, esses gnósticos falam que a matéria foi criada por um Deus mau, que chamam de demiurgo, que esse Deus mau criou a matéria como elemento desagregador da divindade. Então não existe isso, tá? E na verdade a divindade está em cada um de nós de modo partitivo, ou seja, em cada um de nós por natureza, haveria uma espécie de centelha divina, e essa centelha divina, que na verdade outra coisa não é senão uma partícula da divindade, a divindade teria explodido. Jesus, é muita mentira, maluquice, né? O gnosticismo. Pelo que digamos assim, pelo princípio da não contradição, o demiurgo também é uma partícula da divindade. Mas ele se volta para a divindade, cria o princípio da identidade, dizendo, eu sou eu, portanto, os outros não são eu. E a partir daí as partículas da divindade se explodiram e foram encerradas
pelo demiurgo. Em uma matéria, então, Deus está nesse corpo, está nesse copo, Deus está nessa mesa, Deus está no tijolo, Deus está na planta, do mesmo modo, a partícula divina está presente em todos, credo. Então, você teria um princípio unívoco, que seria a partícula divina, um princípio equívoco, que seria a matéria. Meu Deus do céu, é tanta maluquice, né? E aí ele tá falando que tem a ver a partir dessa maluquice que todo mundo ficou maluco. Que nos une a essa partícula divina que estaria em nós, porém o elemento primordial que gera essa psicologia agnóstica é o elemento da maldade, da matéria, a matéria ruim. Mas, na verdade, é agnóstico, né? Porque fala de Deus, agnosticismo é o que não acredita em Deus nem nada, né? Não tem nada de Deus nesse mundo. É agnosticismo, né? A pessoa não quer nem saber se Deus existe ou não existe. O ateu é aquele que não acredita em Deus. Ele fala, eu não acredito em Deus. O agnóstico é aquele que não acredita em nada, né? Do que eu entendi é isso. Se eu tô enganada, né? É o elemento da maldade, da matéria. A matéria é ruim. A matéria nos segrega, a matéria nos separa, a matéria nos divide, nos distancia. É uma barreira entre nós, portanto, a matéria sendo má, ela tem que ser suprimida. Ora, esse tipo de convicção que está por trás daquelas seitas que surgiram no final da Idade Média, por exemplo, a seita dos cátaros e a seita dos álbines. Não é à toa que São Domingos cria a ordem dos pregadores para destruir a heresia cátara e a álbines. Não foi um excesso da divina providência. A divina providência estava mostrando para a igreja e para nós todos até hoje o quanto aquela heresia não é apenas uma heresia, ela é um falseamento da percepção humana. É algo muito mais profundo. A heresia é uma ideia errada. Ali você não tem uma heresia, você tem uma psicologia, né? Nesse gnosticismo tem uma psicologia por trás que é introjetada, reforçada, exacerbada na mente das pessoas. E essa psicologia, uma vez que entra no pensamento das pessoas, muda a percepção da realidade. Né? Então, por isso que o mundo tá maluco hoje, ele tá falando. Ele vai explicar mais coisas. Como isso acontece, então? Os cátaros, a diferença entre os cátaros e álbines é praticamente nenhuma. Os álbines são os cátaros do Monte Albi, ali no sul da França. Então, é só isso. Mas, digamos, o movimento espiritualista é o mesmo. Então, o que acontece naquele momento que faz as pessoas irem para o catarismo, de certo modo, o catarismo é uma reação à crise da igreja naquele momento. Nós estávamos num momento profundamente difícil, do século de ferro, século X, esses dias, né? Sobre o século X, que falava das prostitutas que governavam Roma. Aquela coisa horrível. Depois tem toda a polêmica das investiduras contra as quais se erigiu o Papa, que se insurgiu, aliás, o Papa São Gregório, né? Vir dizer que retirou do imperador a prerrogativa de nomeações e coisas do tipo, e depois surgem as cruzadas, e depois acontece o surgimento das ordens mendicantes, enfim, existem vários movimentos de reação, é uma espécie de mixação da igreja. Tinha-se acontecido dessa realidade da união com o poder temporal da igreja, nesse momento, dizendo que a igreja se prostituía em função do poder dos homens, né? Papas que eram muito mais governantes temporais do que propriamente chefes da igreja, no sentido que estavam mais preocupados com coisas, digamos, da ordem de matéria, o que está acontecendo hoje também, né? E do que das coisas espirituais. Hoje mesmo não tem exorcismo mais, mas tem um negócio de caridade para lá e para cá, né? Então a gente vê que realmente isso ainda continua até hoje, né? Por isso que ele falou que essa psicologia introjetou e até hoje as coisas estão meio perdidas aí. Deixa eu pegar aqui o trecho que fala sobre os sacramentos. Deixa eu ver aqui. Aqui, os gemidos do Espírito Santo. Então, vou ler o trecho aqui só para a gente, né, lembrar do Espírito Santo aqui, que a gente queria falar dele, né, na igreja. Depois a gente volta a falar dessa maluquice que introjetou aí na igreja nesses tempos, né? Aí no volume 18:11, que vai falar os gemidos do Espírito Santo nos sacramentos. Minha filha, com o teu voo na minha vontade, põe-te em todos os sacramentos instituídos por mim. Desce no fundo deles, para me dares a tua pequena correspondência de amor.
Ó, quantas lágrimas secretas minhas encontrarás neles, quantos suspiros amargos, quantos gemidos sufocados do Espírito Santo. O seu gemido é contínuo pelas tantas desilusões do nosso amor. Os sacramentos foram instituídos para continuar a minha vida sobre a terra no meio dos meus filhos. Mas ai de mim, quantas dores, por isso sinto a necessidade de teu pequeno amor. Será pequeno, mas minha vontade fará grande. Meu amor não tolera para quem deve viver em minha vontade. Que não se associe a minhas dores e que não me dê sua pequena correspondência de amor por tudo o que fiz e sofro. Por isso, minha filha, vê como geme meu amor nos sacramentos. Se vejo batizar o recém-nascido, choro de dor, porque enquanto com o batismo restituo a inocência, reencontro de novo meu filho, restituo-lhe os direitos perdidos sobre a criação, sorrio-lhe de amor e complacência. Ponho em fuga o inimigo, para que não tenha mais direito sobre ele, confio-o aos anjos, todo o céu lhe faz festa, mas rapidamente o sorriso que muda em dor, a festa em luto. Vejo que aquele batizado será, aquela pessoa batizada será um inimigo meu, um novo Adão, e talvez até uma alma perdida. Oh, como geme o meu amor em cada batismo, especialmente se acrescenta que o ministro que batiza não faz com respeito, dignidade e decoro que convém a um sacramento que contém a nova regeneração. Ai, muitas vezes se está mais atento a uma bagatela, a uma cena qualquer que a administrar o sacramento. Assim que meu amor se sente ferido pelo batizante e pelo batizado e geme com gemidos inenarráveis. Não desejarias tu dar-me, por cada batismo, uma correspondência de amor, um gemido amoroso para fazer companhia aos meus enlutados? Então, você vê que Jesus sofre, que o Espírito Santo sofre, chora, geme, mas não diz que não aconteceu o batismo, né? Você vê que chora, mas não diz que foi inválido, não fala que foi inválido. Aí passa ao sacramento da confirmação. Crisma. Ai, quantos suspiros amargos! Enquanto com a confirmação lhe devolvo o ânimo, lhe restituo as forças perdidas, tornando-o invencível ante todos os inimigos, ante suas paixões, vem admitido nas fileiras das milícias de seu Criador, a fim de que milite para adquirir a pátria celestial. O Espírito Santo lhe volta a dar seu beijo amoroso, ele lhe dá 1000 carícias e se oferece como companheiro de sua vida, mas muitas vezes se sente restituindo o beijo do traidor, desprezando suas carícias e fugindo de sua companhia. Quantos gemidos, quantos suspiros para que volte, quantas vozes secretas ao coração, a quem foge dele, até se cansar por seu falar, mais que em vão. Por isso, não queres pôr a tua correspondência de amor, o beijo amoroso, a tua companhia ao Espírito Santo que geme por tanto desconhecimento que lhe fazem? Mas não te detenhas, voa ainda e escutarás os gemidos angustiosos do Espírito Santo no sacramento da penitência. Quanta ingratidão! Quantos abusos e profanações por parte de quem o administra, o sacerdote, e por parte de quem o recebe. Nesse sacramento, meu sangue se põe em ação sobre o pecador arrependido para descer a sua alma para lavá-lo, para embelezá-lo, curá-lo, fortalecê-lo, para restituir-lhe a graça perdida, para lhe pôr nas mãos as chaves do céu que o pecado lhe tinha arrancado, para selar sobre a sua testa o beijo pacífico do perdão. Mas ai, quantos gemidos dilacerantes ao ver as almas aproximarem-se deste sacramento da penitência, sem dor por hábito, quase por um desabafo do coração humano. Outros, horrível é dizer, em vez de ir encontrar a vida da alma, da graça, vão encontrar a morte, a desafogar suas paixões. Assim que o sacramento se reduz a uma burla, a uma gozação, a uma boa conversa apenas. E meu sangue, em vez de descer nelas como lavado, desce como fogo que as esteriliza principalmente. Portanto, em cada confissão, nosso amor chora inconsolavelmente e soluçando repete ingratidão humana, como és grande, por toda parte procuras ofender-me, e enquanto te ofereço a vida, tu mudas em morte a mesma vida que te ofereço. Veja então como nossos gemidos esperam sua correspondência de amor no sacramento da penitência. Então ele não está dizendo que ele está retirando o poder de perdoar, de lavar. Ele só está chorando pela atitude do padre e pela atitude do fiel, Mas ele não está falando que não tem valor, Nunca vai perder o valor do sacramento. Teu amor não te detenha, percorra todos os tabernáculos, cada hóstia sacramental. Em cada hóstia ouvirás gemer o Espírito Santo com dor inenarrável. O sacramento da Eucaristia não é apenas a sua vida que as almas recebem, mas é a minha própria vida que lhes é dada.
Assim que o fruto deste sacramento é formar a minha vida nelas, e cada comunhão serve para fazer crescer a minha vida, para desenvolvê-la de modo a poder dizer: vede, eu sou outro Cristo, mas ai de mim, que poucos o aproveitam. É mais quantas vezes descendo nos corações me fazem encontrar as armas para me ferir em seus corações, e me repetem a tragédia da minha paixão neles. Assim que se consomem as espécies sacramentais, quem some, em vez de me incitar a ficar com elas, sou obrigada a sair banhada em lágrimas, chorando minha sorte sacramental. E não encontro quem acalme meu pranto e meus gemidos dolorosos. Se você pudesse romper os véus da hóstia que me cobrem, me encontraria banhado em pranto, conhecendo a sorte que me espera ao descer nos corações. Por isso, tua correspondência de amor por cada hóstia seja contínua para me acalmar o pranto e tomar menos dolorosos os gemidos, tornar menos dolorosos os gemidos do Espírito Santo. Não se detenha. De outra maneira, não te encontraremos sempre junto em nossos gemidos e em nossas lágrimas secretas, sentiremos o vazio de sua correspondência de amor. Desça no sacramento da ordem, aqui sim encontrará mais íntimas dores escondidas, as lágrimas mais amargas, os gemidos mais dilacerantes. Então, o sacramento onde Jesus mais sofre é na ordem, nos padres. A ordem constitui o homem a uma altura suprema, de um caráter divino. O faz o repetidor da minha vida, o administrador dos sacramentos, o revelador dos meus segredos, do meu evangelho da ciência mais sagrada, o pacificador entre o céu e a terra, o portador de Jesus às almas, mas ai de mim. Quantas vezes vemos no sacerdote ministro ordenado que será como um novo Judas Iscariotes, um usurpador do caráter que lhe foi impresso. Ó, como geme o Espírito Santo ao ver no ordenado arrancar-se as coisas mais sagradas, o caráter maior que existe entre o céu e a terra. Quantas profanações! Cada ato deste ministro ordenado, feito não segundo o caráter impresso, será um grito de dor, um choro amargo, um gemido dilacerante. A ordem é o sacramento que encerra todos os outros sacramentos juntos. Por isso, se o ordenado sabe conservar em si íntegro o caráter recebido, colocará quase a salvo todos os outros sacramentos. Será ele o defensor e o salvador do mesmo Jesus. Por isso, não vendo isso no ordenado, no ministro ordenado, nossas dores se concentram mais. Nossos gemidos se tornam mais contínuos e dolorosos. Por isso, corra a tua correspondência de amor em cada ato sacerdotal para fazer companhia ao amor gemente do Espírito Santo. E preste atenção ao seu coração e ouça nossos profundos gemidos no sacramento do matrimônio. Quantas desordens nele! O matrimônio foi elevado por mim a sacramento para pôr nele um vínculo sagrado, o símbolo da Trindade sacrossanta, o amor divino que ela encerra. Assim que o amor que devia reinar no pai, na mãe, nos filhos, a concórdia, a paz, devia simbolizar a família celestial. Assim devia ter sobre a terra tantas outras famílias semelhantes à família do Criador, destinadas a povoar a terra, como outros tantos anjos terrestres, para conduzi-los a povoar as regiões celestes. Mas, ó meu Deus! Quantos gemidos ao ver formar no matrimônio famílias de pecado, que simbolizam o inferno com a discórdia, com o desamor, com o ódio, que povoam a terra como tantos anjos rebeldes que servirão para povoar o inferno. O Espírito Santo geme com gemidos dilacerantes em cada matrimônio, ao ver formar na terra tantas cavernas infernais. Por isso, ponha sua correspondência de amor em cada matrimônio, em cada criatura que vem à luz, assim teu gemido amoroso retornará menos doloroso nossos gemidos contínuos. Nossos gemidos ainda não terminaram, por isso sua correspondência de amor chega ao leito do moribundo, do doente, que lhe é administrado o sacramento da unção dos enfermos. Meu Deus, quantos gemidos, quantas lágrimas secretas nossas. Esse sacramento contém a virtude de pôr a salvo, a qualquer custo, o pecador agonizante. É a confirmação da santidade aos bons e aos santos. E o último vínculo que põe consunção entre a criatura e Deus é o selo do céu que imprime na alma redimida, é a infusão dos méritos do Redentor para a enriquecer, purificar e embelezar. É a última pincelada que o Espírito Santo dá para dispor a alma a partir da terra, para a fazer comparecer diante de seu Criador. Em suma, com a extrema unção é o último alívio do nosso amor e a última veste da alma, é o ordenamento de todas as boas obras. Por isso opera de modo surpreendente nos vivos a graça. Com a extrema unção, a alma é coberta como por um orvalho celestial, que o apaga como de um só sopro as paixões, o apego à terra e a tudo que não pertence ao céu.
Mas ai de mim, quantos gemidos, quantas lágrimas amargas, quantas indisposições, quantos descuidos, quantas almas perdidas, que poucas santidades encontra para confirmar, que escassas obras boas para reordenar e confirmar. Oh, se nossos gemidos, nosso pranto, no leito do agonizante, no ato de administrar o sacramento, da unção dos enfermos, pudessem ser ouvidos por todos, todos chorariam de dor. Não queres nos dar tua correspondência de amor por cada vez que é administrado este sacramento? E que é o último alívio do nosso amor pela criatura? Nossa vontade te espera em todas as partes para ter sua correspondência de amor e a companhia a nossos gemidos e suspiros. Então é muito importante, né, o que ele fala da ação do Espírito Santo nos sacramentos e o que tem acontecido nesses tempos todos da igreja, né, de dores, mas nunca ele nega que os sacramentos tenham validade. Isso nunca é negado. Então, por isso que o que tem acontecido na igreja nesses últimos tempos são confirmações ou afirmações totalmente heréticas e falsas dessas pessoas que se acham melhores, que acham que seguem melhor a Deus, que são mais católicas que outras. Não existe isso. O pecado também é essa falsidade dessas pessoas, essas afirmações, né, de pessoas que acham que rezam muito, que participam de missas tridentinas, que, né, usam a modéstia, mas são tudo atos exteriores e, na verdade, estão cegos, né, totalmente, sem nenhuma luz nas suas mentes para, né, iluminando de verdade. Estão cegos e o Espírito Santo está chorando nessas almas que estão negando a ação dele nos sacramentos, né? Nas missas que são celebradas, nas missas novas, né? Após o Concílio Vaticano. Então, é muito grave, tá? O Concílio Vaticano II. Então, é muito grave o que tem acontecido. Então, vamos continuar aqui o que o padre está falando, porque a gente vai comentar em cima da loucura moderna, né? O que ele acha que veio a loucura moderna. Vamos lá. Então, ele fala que vai surgindo um movimento de contestação que vai ganhando força e que com essas ideias, é totalmente corrompidas essas ideias que eles querem fazer. Eles querem levar a igreja por um caminho de espiritualidade, onde a matéria é má. Então a igreja tem que ter riquezas, não tem que ter riquezas. A igreja tem que ser pobre. Ela tem que se despojar de suas riquezas. O mundo é mau, então nós temos que nos afastar completamente do mundo, ter uma vida totalmente despojada. Os cátaros não aceitavam os 3 evangelhos, né? Somente o evangelho de São João. Então isso já é erradíssimo, né? E então eles tinham um rito, eles tinham abolido os sacramentos, errado também, porque os sacramentos têm matéria, como a matéria é má, então não tem sentido de que você vai jogar a matéria na cabeça da criança, a água, e você vai dizer a fórmula, né, do batismo. E a criança vai receber a graça, isso é loucura. Ou você vai comer algo, que é o pão, que se converteu no corpo de Cristo, né? Se converteu no sangue de Cristo, não tem o mínimo sentido para eles. Então, eles vão abolir o sacramento. Então, tá totalmente errado. Você viu que a gente acabou de ler sobre o sacramento, né? Jesus falando do sacramento. E eles falam que tem apenas um rito, que consiste na pessoa fazer uma renúncia, né? Então, aí tem um rito só, que a pessoa faz renúncia de tudo que é matéria, né? E se invocava o Espírito Santo com o Evangelho de São João sobre essa pessoa, ponto apenas, né? Era a cátedra que fazia isso. E havia outros ritos. O rito mais sagrado entre os cátaros era o rito do suicídio, mas não é no suicídio através de uma faca, que você enfia em você, porque a faca é matéria. Se você enfia uma faca em você, você está, então, usando uma matéria. Então, o suicídio era por inanição, que era morrer de fraqueza e fome. E a pessoa vai perdendo a matéria, né, até morrer. E aí eles faziam isso. Que ridículo, gente, quanta loucura. Eu não sei porque o padre acha que veio deles a loucura moderna, mas tudo bem, essa coisa da realidade. O padre acredita que é isso, né? Mas não é isso, é a vontade humana que também está no padre, né? Que tá achando que é isso, a opinião dele já é vontade humana, já é cegueira,
né? Então, assim, nada a ver. Tem outras coisas muito piores do que isso. Isso aqui é tanta loucura que não precisa nem dar atenção, né, para essa loucura. Mas só que tem uma mensagem, como eu disse, todas as heresias, de uma certa forma, tem uma mensagem, tem alguma pergunta para a igreja, tem alguma colocação ali que a igreja precisa ouvir, né, o que está sendo falado e discutir, né? Ah, Aline, mas eles fizeram isso aí e lutaram contra. Mas não é só negar, 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 negar. Tem que trazer algum elemento que acalme o coração dessas pessoas. Tem que ter caridade, né? E acalmar o coração dessas pessoas e dizer: olha, não é do jeito que vocês estão querendo, né? Não é do jeito que vocês estão falando. Vamos explicar para vocês isso, isso. Ah, mas eles não querem ouvir, Aline. Eles são fechados, estão orgulhosos. Aí tudo bem, se não querem ouvir, tudo bem. Mas a discussão na igreja, a luta contra as heresias, tem que ser em diálogo e trazer, né, a verdade. Eu sei que deve. Aí eles tinham, claro, os livros que eram escritos. Santo Agostinho escreveu vários livros para poder explicar e contexto, né? E ser fazer um contexto, uma reação contra aquelas heresias, trazendo a verdade verdadeira, né? Então, sempre na igreja, os santos tinham essa função, os bispos tinham essa função de trazer um documento que viesse esclarecer. Então, o magistério da igreja sempre veio trazer a verdade com os documentos da igreja para poder acalmar os ânimos das pessoas e as pessoas abrirem mão dessas heresias e virem se unir com a igreja. Era essa a função dos documentos que eram assinados pelo magistério da igreja, né? Fornecidos pelo magistério. Então, assim que a gente vê que a igreja sempre agiu corretamente em direção às heresias. Então, sempre foi isso. Então, sempre não pode ficar totalmente desligado das pessoas. Tem que ter uma caridade e vir em direção a elas e tentar explicar para elas o que elas estão, né? Elas têm uma intenção, mas explicar o que essa intenção tem, né? Que tá fugindo da realidade, né? Como ajudar essa pessoa a voltar à ordem. Então, tem que ter uma ajuda aí. Não simplesmente excluir as pessoas, excomungar e não dar, né, um processo. Tem que ter um processo onde vão ouvir a pessoa, onde ela vai poder falar, onde vai ser falado com ela, né, onde vai ter que ter uma discussão e um diálogo para poder reverter essa situação, né, e não ir julgando a pessoa já de uma vez, excomungando a pessoa de uma vez. É o que, com certeza, Jesus não iria permitir que acontecesse. Eu não sei, eu acredito que a igreja nunca fez isso de uma vez, né, sem diálogo. Acho que não, sempre deve ter tido um diálogo, né, com certeza. Mas eu sei que tem pessoas que não querem dialogar, né? A gente vê que até hoje tá tendo excomunhões e as pessoas não estão querendo diálogo, né? Então, tem isso também. O orgulho das pessoas é muito grave. Agora passa... Não, vamos ver o que ele mais fala aqui. Daí ele fala aqui que Cristo vai inaugurar o que é um milênio maravilhoso. Eles acreditam que tem um futuro utopista em relação, né? Que eles acreditam num futuro utopista, né? Isso eu não achei estranho o padre falar que não tem um futuro, né, pra gente. Porque o reino da divina vontade é um futuro que está no Apocalipse 20, que a gente acredita que é um milênio, né? Que é os 1000 anos desse reinado do verbo encarnado, que é com a palavra dele, com a verdade dele na terra, que é o livro do céu. Né, que a gente acredita que é o reino da divina vontade com os conhecimentos do Fiat Supremo. Então, é só essa parte que eu acho estranho, que daí ele fala que os gnósticos, eles trazem uma perspectiva extremamente cética em relação ao presente e ao passado. E totalmente, profundamente utopista em relação ao futuro. Então, eles acreditam que vai ter um futuro, lá no futuro vai ter... Então, e aí, eles não estão totalmente errados. No futuro tem também alguma coisa que nos preserva, tanto que é o reino da divina vontade. Jesus fala desse reino da divina vontade, que é futuro. E o padre vai falar que não, que eles estão fugindo da realidade, que tem que se olhar para o passado para poder entender o presente e o futuro também em prol disso, né? De profecias que foram ditas no passado para poder entender o que virá no futuro. Tem que unir, eu sei, tem que unir o presente, passado, futuro. Tem que unir todos os elementos, né? Com profecias,
que são dadas pela ação do Espírito Santo na igreja, através, né, da ação dos nossos místicos católicos, né, dos nossos santos, e passando pelas mãos dos nossos bispos, que estão estudando esses conteúdos e aprovam junto ao magistério da igreja, né? Por exemplo, esses conteúdos de particulares, né? De revelações particulares, por exemplo, que o livro do céu é uma revelação particular aprovada pela igreja, né? E que pode ser juntado aí, junto como doutora da igreja em breve, né? A Luísa Picarreta, trazendo essa doutrina do reino da vontade divina na terra, que não nega o que foi dito para os apóstolos até o último apóstolo São João. Não nega o que foi dito nas Sagradas Escrituras. Não nega o que foi dito pelos padres da igreja. Não nega o que foi dito, né, pelos santos da igreja. Pelo magistério que já aprovou várias profecias dos santos da igreja, considerados documentos ditos pelos santos também sobre esse futuro. Então, por isso, não pode também desprezar. Mas esse padre, ele não fala que o futuro reserva alguma coisa. Ele fala que podemos estar abertos, mas não diz claramente nada sobre o futuro. Ele não quis dizer. Então, foi isso que eu achei estranho nesse vídeo dele. Então, ele fala que eles só vivem do futuro. Por isso, eles não ficam na realidade, né? E eles falam que no futuro existe que Cristo vai inaugurar um milênio maravilhoso, que é uma das heresias que também se propagou, foi a heresia da Igreja Espiritual de Joaquim de Fiore, que a Igreja Espiritual, ele dizia que existe um testamento, que é a era do Pai, o Novo Testamento, que o Antigo Testamento é a era do Pai, o Novo Testamento é a era do Filho, e que tem uma encarnação, dos sacramentos, para vir a era do Espírito Santo, e na era do Espírito Santo vai ser uma era que ninguém vai se casar. Todos vão ser frades franciscanos, ninguém vai ter nada, todo mundo vai viver numa pobreza e numa felicidade total. Você não vai ter nenhum bem, não vai ter mais sacramentos, não vai ter mais igreja na era do Espírito Santo, tá? Propõe a ideia de que nós teremos o paraíso na terra, Jesus fala desse paraíso na terra, que é o reino da divina vontade, é o céu na terra, mas é espiritual, né? Não é do jeito que, assim, humano, que esse cara acredita. Joaquim de Fiore, ele acredita numa era humana, mas Jesus fala que vai ter milagres, que vai ter que o pão de cada dia nos dai hoje vai ser uma realidade muito grande, vai ter uma grande abundância de verdade, de coisas materiais também, assim, ele fala que a segunda parte do Pai Nosso vai realizar-se plenamente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, que esse segundo parte do Pai Nosso vai se cumprir plenamente na terra. E é justamente uma fraternidade absurda, todos se perdoando, todos vivendo numa paz, não tendo tentações do demônio e uma abundância de alimentos que não vai ter fim. Então, vamos ser ricos, né, em abundância de alimentos, de riquezas, assim, materiais. Então, Jesus está dizendo isso no livro do céu, que vai se cumprir esse tempo na terra, e é certeza absoluta, ele fala para Luísa Picarreta. Então, não é totalmente descartado que vai acontecer um futuro. Claro que não é do jeito que esse Joaquim de Fiore fala, mas no livro do céu também apresenta o fiat do Criador, o fiat do Redentor e o fiat do Santificador. Que o fiat da criação é o Pai, que o fiat da redenção é o Filho e o fiat da santificação é o Espírito Santo. São 3 eras da igreja, e ele fala tranquilamente, tanto que eu vou ler para vocês, né, sobre essas 3 eras da igreja. A renovação do mundo, vai ter uma renovação do mundo. E ele explica nessa renovação o que aconteceu a cada 2000 anos, aconteceu uma renovação do mundo. Então, pode falar que não existe aí no futuro uma promessa. Mas não estou dizendo, não estou canonizando aqui o Joaquim de Fiore, né? Porque ele tem uma ideia maluca, né? Muita maluquice mesmo. E em cima das ideias dele, não tinha o livro do céu. Então,
Foi confuso e cheio de coisa louca. E aí, com dizer, que todos os olhos estariam voltados para a eternidade, não para a eternidade, mas para o desenvolvimento imanente da história, né? Então ia ser aqui na Terra, não olhar para a eternidade, mas aqui para a Terra. Então isso não existe, né? Porque o livro do céu traz o reino da divina vontade, mas não fala que acaba o céu. E não fala que acaba a eternidade, né? Então vai ter o céu mesmo depois de ter o reino da divina vontade na Terra. Então ele vai falar aqui, ó, Deus cumprirá. Aí tem um trecho aqui, 12:80. Deus cumprirá a terceira renovação da humanidade, manifestando o que fazia sua divindade na sua humanidade. Aí a Luísa escreve: estava fazendo adoração às chagas de Jesus bendito e por último recitei o credo com a intenção de entrar na imensidão do querer divino, onde estão todos os atos das criaturas do passado, presente e futuro, e os mesmos atos que a criatura deveria fazer e que por descuido ou maldade não fez. E eu dizia: meu Jesus, meu amor, entro em tua vontade divina e é minha intenção, com este credo, refazer e reparar todos os atos de fé que as criaturas não fizeram, todas as incredulidades e adoração devida a Deus como Criador. Enquanto estas e outras coisas dizia, sentia perder minha inteligência no querer divino, e uma luz que investe minha compreensão, dentro da qual descobria ao meu doce Jesus, e esta luz que dizia, mas quem pode dizer tudo? Direi isto de forma confusa, e além disso, sinto tal repugnância que se a obediência não fosse tão severa, mas mais indulgente, não me obrigaria a certos sacrifícios, mas tu, minha vida, dá-me a força, e não abandones a si mesma esta pobre ignorante. Parecia então que me dizia: minha querida filha, Jesus falando, quero que saibas a ordem da minha providência. Em cada período de 2000 anos, renovei o mundo. Nos primeiros, renovei-o com um dilúvio. Nos segundos 2000 anos, renovei-o com a minha vinda à Terra, na qual manifestei a minha humanidade, né, a minha vida humana, da qual, como de tantas fissuras, se transluzia a minha divindade. E os bons e os mesmos santos desses terceiros 2000 anos, né, na igreja, viveram dos frutos de minha humanidade. E como a gotas gozaram de minha divindade. Pouca coisa viram do divino de Jesus. Agora estamos perto do final dos terceiros 2000 anos. E haverá uma terceira renovação, que é o que nós estamos aguardando. Eis porque da confusão geral. Então, nós estamos dentro de uma confusão geral. Não é outra coisa que a preparação para a terceira renovação. E se na segunda renovação manifestei o que fazia e sofria a minha humanidade, e pouquíssimo o que operava a divindade, né, o que acontecia internamente, agora nesta terceira renovação, depois que a terra foi purgada e em grande parte destruída a presente geração, então vai destruir muitas pessoas, né? Serei ainda mais magnânimo com as criaturas e levarei a cabo a renovação, com manifestar o que fazia a minha divindade em minha humanidade. Então, o que acontecia internamente dentro de Jesus? Como operava meu querer divino com o meu querer humano? Como tudo ficava concatenado em mim? Como fazia e refazia tudo e até um pensamento de cada criatura era refeito por mim e selado com o meu querer divino? Meu amor quer desafogar-se e quer fazer conhecer os excessos que operava a minha divindade em minha humanidade, em favor das criaturas que superam com os muitos excessos que externamente operava a minha humanidade. Eis porque muitas vezes te falo do viver em meu querer, o que até agora não manifestei a ninguém. No máximo, conhecer a sombra da minha vontade, tá vendo? Só conhecer a sombra da minha vontade. Lembra que eu lhe falei lá da vela? Então, a graça, a doçura que contém fazê-la, mas penetrar nela, abraçar a imensidão, multiplicar-se comigo e penetrar em qualquer lugar, mesmo estando na terra, no céu, nos corações, abandonar os modos humanos e obrar com modos divinos, isso não é conhecido ainda na igreja. Então foi dito para Luísa Picarreta. Tanto que não a poucos parecerá isso estranho. Então vai ser muito estranho para muitas pessoas, ele está dizendo. E quem não tem mente aberta na igreja, à luz da verdade, não compreenderá nada. Mas eu, pouco a pouco, abrirei caminho, manifestando ora uma verdade, ora outra, deste viver em meu querer, de tal maneira que acabarão por compreendê-lo. Então, ele falou que vai alcançar a compreensão, todo mundo, mesmo que demore, né? Nós estamos nesse momento de confusão geral. Agora, o primeiro elo que uniu o verdadeiro viver em meu querer foi minha humanidade.
né? A pessoa de Jesus, a vida de Jesus. Minha humanidade fundida com a minha divindade nadava no querer eterno e ia encontrando todos os atos das criaturas para fazê-los seus, e dar ao Pai por parte das pessoas uma glória divina, e dar a todos os atos das criaturas o valor, o amor e o beijo do querer eterno. Neste ambiente do querer eterno, eu via todos os atos das criaturas possíveis de fazer-se e os não feitos, os mesmos atos bons, malamente feitos por elas, e eu fazia os não feitos e refazia os mal feitos. Agora estes atos não feitos e feitos só por mim estão guardados em meu querer. E espero agora os filhos que venham a viver em minha vontade e repitam em minha vontade o que eu fiz. Por isso te escolhi a ti como segundo elo de conjunção com minha humanidade, né? Que é o primeiro elo é Nossa Senhora. Fazendo-se um só com o meu, vivendo em minha vontade, repetindo meus mesmos atos. De outra maneira, por esta parte, meu amor ficaria sem o desabafo, sem a glória por parte das pessoas, né, humanas, por tudo o que minha divindade operava em minha humanidade, sem a perfeita finalidade da criação, a qual deve fechar-se e aperfeiçoar-se em meu querer. Seria como se tivesse derramado todo o meu sangue, sofrido tanto e ninguém soubesse. Quem me teria amado? Que coração teria ficado emocionado? Ninguém. E, portanto, em ninguém teria tido os meus frutos e a glória da redenção. E eu, interrompendo as palavras de Jesus, disse: meu amor, se tanto bem há neste viver do querer divino, por que não manifestaste antes para a igreja? E ele: minha filha, primeiro devia fazer conhecer o que sofreu primeiro a minha humanidade somente por fora. Por isso que na igreja ficou só a vela, né, acesa, que não é a divindade, né? Então ele mandou aparecer só a humanidade por fora. E um pouquinho da divindade para poder dizer que ele era homem e Deus ao mesmo tempo, né? Que daí acabou a heresia lá, né? Como que é o nome daquela heresia? Ariana, que dizia que Jesus era só homem, né? Graças a Deus que Jesus fez com que tivesse algumas atitudes ali, né? Que o Pedro, o Tiago e o João vissem Jesus transfigurado, que os apóstolos vissem Jesus ressuscitado para poder dizer nesses momentos ali que ele era divino, né? A criatura é incapaz de compreender tudo junto o meu agir, por isso vou me manifestando pouco a pouco. Depois, ao teu elo de conjunção comigo serão unidos os demais elos das criaturas e terei uma multidão de almas que, vivendo em meu querer, vão fazer todos os atos das criaturas e terei a glória de tantos atos suspensos feitos só por mim, né? E terá a glória feita pelas criaturas desses atos guardados, feitos também por vocês, e estes de todos os tipos. Vai aparecer virgens, sacerdotes, leigos, segundo o seu ofício, não operarão mais humanamente, mas penetrando no meu querer, os seus atos multiplicar-se-ão por todos de modo todo divino, e eu terei a glória divina por parte de todas as criaturas de tantos sacramentos recebidos e administrados em modo humano. Outros profanados, outros enlameados pelo interesse de tantas obras boas, nas quais fico mais desonrado do que honrado. Suspiro tanto este tempo do reino da divina vontade, e você reze e deseje-o comigo, e não separe seu elo de união com o meu, começando você ser a primeira. Então, você vê que vai ser refeito, os sacramentos não perderam a validade, mas aqueles padres que administraram de uma forma errada, vai ter uma satisfação, já teve satisfação pelos atos de Jesus, né? E as pessoas que receberam os sacramentos de forma errada também já teve satisfação da parte de Jesus, mas estão suspensos, guardados esses atos de Jesus, e nós, filhos da divina vontade, vamos refazer esses atos e colocar o pleno cumprimento, a plena satisfação, e dará totalmente a satisfação plena a Deus. Não quer dizer que essas pessoas vão ser totalmente, né, vamos dizer assim, que essas pessoas que fizeram os atos errados, esses padres que fizeram, serão salvos. Nem sempre. Se essa pessoa se condenou na hora do juízo dela, na vida dela, quer dizer, se ela se condenou, ela foi para o inferno, né? Então, os atos, eles são refeitos para a glória de Deus, mediante a Deus, perante a Deus. A ofensa que foi em direção a Deus vai ser refeita, né? Pelo ato da criatura que fez o ato na divina vontade, refazendo, repassando e dando a glória devida que deveria ter sido recebido. Não quer dizer que aquele padre que administrou o sacramento errado e ele acabou se perdendo e foi para o inferno, que nós iríamos salvar esse padre do inferno, tirar ele do inferno e levar para o céu. Não existe. Se ele já está no inferno, não tem volta mais. É uma escolha que ele fez, né? Então a gente tem que ver que a divina vontade, ela não tem a função de refazer
o processo da liberdade do homem, se ele aceita viver na vontade de Deus, né? Aceita o ato de se arrepender plenamente dos seus pecados, de ter a contrição perfeita e aceitar a salvação, isso não tem nada a ver. Todos os atos que são refeitos, desses atos de Jesus, que nós refazemos, tem a função em direção a Deus, em recuperar a glória que era para Deus, do amor que Deus, né, trouxe nesses conteúdos, nesse material, e não o que o homem fez. Entendeu? Mas ele disse que é o ato da criatura. Sim, é o ato da criatura que era para ter sido feito bom para Deus. Deus deveria ter recebido a glória completa, né? Mas Jesus fez isso e nós refazemos. Mas não quer dizer que a pessoa ela tem ainda o seu livre-arbítrio. E pelo livre-arbítrio dela, ela vai poder escolher se ela vai ser salva ou não. É ela que escolhe. Então, às vezes as pessoas pensam que a gente refazendo passado, presente e futuro, todo mundo vai pro céu, todo mundo vai ser salvo. Não. Eu também, no começo, quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei assim, nossa, meu Deus. E não sei o que, vai ser todo mundo salvo. Daí Jesus, na hora, veio falar comigo. Que isso? Não tem nada a ver. Quem tá no inferno para sempre. Não tem como tirar a pessoa do inferno mais. Então, não é o ato da pessoa e daí você vai e leva a pessoa pro céu. Sendo que ela pecou e não se arrependeu. Não, se ela não se arrependeu, ela foi condenada. Entendeu? E foi ela que escolheu a obstinação de não se arrepender. Então, é uma decisão dela. E eu não tenho nada a ver com isso. Ela escolheu me odiar em vez de me amar, né? Então, Jesus explicou na hora pra mim. Eu falei, tá bom, Jesus, eu entendi. Então, tem que ficar esperto, né? Ele não nega a verdade da igreja. Ele não nega o que já foi dito pelo magistério da igreja, pela doutrina da igreja. Jesus não nega nada. Tudo que está na doutrina da igreja, ele não vem refazer nada no livro do céu. Não vem, né, desfazer nada. Ele só vem agregar, só vem iluminar mais, trazer mais luz, entendimento para ficar mais perfeito aquilo que já está, né, na doutrina da igreja, que já está descrito nas escrituras e na tradição da igreja. Ele não nega absolutamente nada que já foi selado na igreja católica. Então, o livro do céu não desmente nada do que já foi dito por Jesus mesmo. Só é colocado mais luz, mais compreensão na visão espiritual, né? Colocado uma visão mais perfeita, né? Se as pessoas viam só externamente o ato de Jesus, tinham uma compreensão interna que não perceberam, e aí o livro do céu ajuda a gente a trazer uma luz, uma ciência espiritual que vê a gente ver mais profundamente aquilo que Jesus disse no Evangelho. E que não tira o sentido do que Jesus disse, só aperfeiçoa mais. Então é isso que as revelações particulares fazem. Elas somente dão um aprimoramento de compreensão, né? Mas não tiram o sentido nem a compreensão verdadeira, não tiram de forma alguma. Não desmentem o que já foi dito, tá? Isso é impossível, não pode, tá? Por isso que o livro da Luísa já foi dado o Nil Obstat, né? Que é não contém nada de errado, porque já leram, já refizeram todos, né? Todo entendimento, tem uma tese que a gente está ainda terminando de traduzir com muita atenção, né, do doutor em teologia do Vaticano lá, que escreveu, né, tudo sobre os escritos de Luísa, explicando tudo bonitinho, de forma canônica, bonitinho, de acordo com o que os documentos da igreja, o magistério ensina bonitinho, né, confirmando tudo, que não tem nada de errado nos escritos de Luísa Picarreta, tá? Então, vamos lá. Então, eles não têm olhos para a eternidade, voltando aqui, né, ao movimento maluco dos gnósticos, da psicologia gnóstica. O movimento é o movimento da história, um movimento evolutivo, porque a partícula divina foi encerrada na matéria, mas ela é viva. Então, o que acontece? A pedra, o mineral, né, vai se tornar vida em algum modo, de algum modo. Isso é uma crença, na verdade, pessoal, apresenta isso como ciência, mas é uma crença e não vida. Se torna viva. Eles acham isso. Então, você... né, então, tem as primeiras moléculas, né? Sei o que lá, isso aqui eu não entendo nada, gente. Né? Maluquice total, tá?
E com a capacidade de compreensão, aí o homem vai progredindo, evoluindo ao longo da história, até se tornar o super-homem, né? Nada a ver. Tem um homem divinizado. Jesus fala que o filho da divina vontade é uma pessoa divinizada. Mas quem é o que diviniza? É Jesus. Ele é o super-homem. É o único Deus e homem ao mesmo tempo. E é a pessoa de Jesus que se encarna em nós, né? Que vive em nós, é a vida divina que cresce em nós. E aí faz com que nós sejamos divinizados. Mas nós somos em nós mesmos um nada. E quem realmente é divino é Jesus em nós, né? Então tem que se entender como funciona isso, tá? E o livro do céu explica milhões de vezes essa realidade da vida divina. Então ele fala que a pessoa vai se tornar Deus, vai chegar à divindade, vai atingir a divindade. Então o pensamento gnóstico necessariamente é uma evolução evolucionista, por assim dizer. Portanto, sempre o futuro é melhor do que o passado, a despeito de que o mundo tem piorado assim terrivelmente. Então eles estão, né, falaram que o homem ia melhorar, mas está ao contrário, está piorando. Mas eles acreditam até hoje que não, que o homem está mais esperto, que o homem está mais... Não, o homem está mais do que nunca, cego, mudo, surdo, mais do que nunca, né? Tem, sim, pessoas que estão na Terra, conhecendo o livro do céu, que estão sendo divinizados, mas são pessoas que estão ocultas, né? As pessoas estão ocultas. Ah, não, Aline, você não está oculta. Eu tô super oculta. Mesmo eu falando aqui na internet, pouquíssimas pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, gente, não faz verão nenhum, meu filho. Não, Aline, faz sim, acredita. Eu falei, gente, só quando eu tiver mais de 100 mil seguidores é que eu vou fazer cosquinha na terra, tá? Por enquanto, eu tô super oculta e eu não tô preocupada com isso. O importante é que eu estou fazendo os atos na divina vontade, né? Esses atos são eternos. O conhecimento é eterno. Não tem problema nenhum. Esse conhecimento que a gente está dispondo aqui, não se preocupem, né? Fica registrado. E o Espírito Santo tem o poder de iluminar as consciências, né? Em base do que foi divulgado para a humanidade e o que os homens já entenderam, tá? Nossa Senhora, sozinha, uma só pessoa nesse mundo, na divina vontade, totalmente escondida, sem ninguém conhecer ela, né? Ela chamou Jesus do céu para a terra, na divina vontade. Então, nós, fazendo esse trabalho que a gente está fazendo, mesmo ocultos, né? Mas importante é fazer e estar de alguma forma, né, sendo registrado, porque a gente tem muita gente no planeta agora, né? Então, precisa se registrar de alguma forma o que está sendo feito para a maior glória de Deus e para que tenha um material disponível para algumas pessoas aí que Deus destinar, né? Algumas pessoas-chave que Jesus destinar esse conhecimento. Mas tem um orvalho benéfico do Espírito Santo que ele tem o poder, né, de levar essas verdades para o céu e cair o orvalho também sobre a terra. Então, quando você menos esperar, alguém está sendo iluminado pelo Espírito Santo dessas revelações que a gente está entendendo na divina vontade. Então, a gente acredita plenamente nisso. Então, não tem medo, a gente não tem receio de que poucas pessoas tenham acesso. É como se eu vivesse como a Nossa Senhora viveu e que só Nazaré me conhecesse, né? Entendeu? Então, eu fico tranquila, tá tudo bem, né? Aí depois, né? Depois Jesus que trata de resolver o resto, né? É Jesus que trata de resolver o resto. A gente não tem nenhuma intenção, nada, né? Ah, então você pensa que você vai ser uma Nossa Senhora, uma rainha no céu e na terra, e que você vai ser muito conhecida no mundo inteiro. Eu não ligo para isso, eu não quero nem a mínima ideia. Eu só quero que a Luísa seja bem conhecida, bastante, né? Abaixo de Nossa Senhora. A Luísa Picarreta seja plenamente conhecida. Então a gente está trabalhando para ela ser conhecida. Nós não importa, tá? Nós não importa. Então não é que o mundo está melhor, a nossa experiência não é o contrário disso. Então, eles falam que o mundo deveria estar melhor, mas não tá. Você tá vendo como que tá o contrário? Então, ele tá falando isso.
Em relação ao futuro, a verdade é que é essa. Na verdade, nós estamos piores, né? Eles não estão vivendo a realidade, né? Então, essa maneira completamente utopista de entusiasta do futuro se reveste da autoridade do futuro para julgar o passado e o presente. Então, eu me lembro de uma frase tal que o cara escreveu, se não me engano, agora eu me esqueci o nome dele. Ele esqueceu o nome. Acerca de um candidato a ser professor no Instituto de Filosofia e Ciência chamada Escola de Frankfurt. E aí ele disse, olha, tem um problema, e o problema é que ele não tem aquele olhar aguçado de ódio pela realidade, por tudo que existe. Esse é o problema, que ele tem experiência gnóstica, é um olhar aguçado de ódio pela realidade, uma postura aborrecida, descontente, sempre preocupada com o atraso. Nós estamos em atraso, nós temos que acelerar a marcha da destruição do que existe para que venha algo novo. É isso? Essa é a perspectiva. Então você tem uma inversão. O futuro incerto se torna certíssimo. E o presente certo, o passado certo, as experiências consolidadas certas são aborrecíveis. Em nome de algo que nós não sabemos, nem o que é mais, que é melhor do que está aí, que nós sabemos se vai dar certo. Mas que com certeza é melhor, que o que está aí vai dar certo. Essa inversão é uma inversão psicótica. É uma inversão psicótica porque eu estou abolindo a percepção que eu tenho da realidade. Então ele falou que os malucos são esses, né? Que a pessoa está abolindo a percepção que tem da realidade. Acredita que tem que destruir tudo que existe para poder surgir algo novo. Enquanto tiver muita matéria é apego da matéria, né? Não vai surgir. Então eles, não sei que maluquice que é essa. Então ele está falando, estou colocando no seu lugar uma ideia de que, como na filosofia de Kant, isso vai chegar a uma expressão mais bem acabada, porque praticamente a validade do conhecimento sensível ou da percepção sensível é abstrata. A abstração é a projeção das formas do conhecimento sobre a percepção caótica da realidade. E é a formação, por assim dizer, totalmente subjetiva de ideias que em nós elas acabam sendo as mesmas. Não porque a realidade é a mesma, mas porque a nossa estrutura cognitiva supostamente é a mesma. Portanto, a verdade já não é filha de percepção da realidade. A verdade é filha do consenso entre nós. Daí surge a noção positivista, que preside toda a nossa maneira de lidar hoje com o mundo. Então, ele está falando, né, que a loucura do mundo é justamente isso. Que esse gnosticismo veio trazer essa percepção da matéria ser má, e aí essas pessoas querem dizer que tem que ser destruído tudo isso que existe para surgir algo bom, e que eles precisam chegar a um consenso. Então, vamos destruir e deixar tudo caótico. Uma hora todo mundo vai perceber que está caótico e daí, a partir desse caótico, vai tomar uma decisão. Vai tomar uma decisão ou então vai se autodestruir. Ou a gente vai fazer uma guerra mundial, que vai soltar as bombas nucleares, aí sobram só, né, os ricos lá, que têm as suas proteções, e eles ficam escondidos em algum lugar por um tanto de tempo, e aí quando eles saírem para fora, né, tem até uns filmes assim, né, ou então eles criam um jeito de morar na Lua, ou morar em outros lugares, e aí jogam as bombas nucleares na Terra, destrói tudo, depois volta de novo para recriar novamente, aí vai ter essa visão, né, então assim, alguma coisa que eles estão pensando, tanto que daí tem bombas nucleares que eles dispõem para esse processo, mas que eles têm que ter um consenso de decisão para soltar as bombas. Tem armas biológicas também, que eles têm que ter um consenso para soltar as armas, e blá, blá, blá. Então, assim, aí eles vão deixando o caos chegar, vão incentivando mais e mais esse caos, tendo mais, né, incentivando a perseguição religiosa, né, mostrando que a religião, ela é terrível, 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 principalmente os muçulmanos, que são terroristas e são teocráticos, com teocracias totalmente doentias, né, e blá, blá, blá. Então, aí vai se trazendo os elementos que a humanidade tá, por que tá caótico? Então, vamos entrar no consenso de que tá ruim e vamos tomar uma decisão, né?
E assim vai surgir aí, né, essa realidade de um consenso. E aí estão esperando alguma coisa aí em volta disso. Daí, já pensou que situação, gente? Que horror, né? Daí surge essa noção positivista que preside toda a nossa maneira de lidar com o mundo hoje. Não é em cima da realidade que está acontecendo, né? Mas sim em cima do consenso. E daí você fala assim, mas não tem nada, mas isso é bom, né? Ter o consenso. De uma certa forma, Deus também utiliza, né, dessa realidade também, de permitir o caos, para poder também o homem ter um consenso. Então, Deus está deixando o livre-arbítrio do homem desenvolver. Vai acontecer uma grande catástrofe no mundo, realmente. Uma purgação da terra que Jesus garante que vai liquidar a vida da maioria da humanidade. Então, se esses homens estão trabalhando para chegar nisso, de repente, né, pode ser que eles mesmos comecem esse processo e Deus venha terminar depois, né, com os castigos que ele vai enviar. Ou ele manda os castigos antes dos homens tomarem as suas atitudes. Então, a gente não sabe o que está nos esperando pela frente. Porém, para se acontecer o reino da divina vontade, vai ter uma purgação e essa geração vai ser praticamente quase toda destruída. Jesus disse, a gente lê o trecho aqui. Então, o padre, ele tá falando dessa realidade do que eles pensam e dizendo que eles estão malucos. E que o padre tá certo, né? Porque ele acredita na doutrina e tem, né, uma verdade que avalia tudo isso, uma realidade que avalia essa realidade, que vai dizer que essas pessoas estão malucas, que não vai considerar o que elas estão pensando, mas é uma realidade o que elas estão pensando. Então, o padre, de uma certa forma, ele está trazendo um elemento de que o homem tem que viver na realidade, mas só que ao mesmo tempo a realidade é que essas pessoas estão vivendo na loucura, né? Então a gente tem que entender e que querer trazer essas pessoas para a realidade é um desejo, é um desejo, é um desejo santo, é um desejo bom, claro, movido pelo Espírito Santo, movido pelo coração divino nos nossos corações, mas Deus, ele respeita a liberdade do homem. E nesse exato momento está surgindo também antes do reino da divina vontade o reino da maldita vontade. Vai acontecer o reino do anticristo. É uma profecia que vai se realizar. Então, a gente tem que entender, né, que tudo está acontecendo e a gente tem que ver a realidade. Então, eu quero ajudar também o padre que está falando da realidade, que temos que ver a realidade, e ele tem que ver a realidade, que essa realidade é a loucura nesse exato momento. O homem está cego mesmo, e ele tem que aceitar, né? E, vamos lutar contra isso com todas as, né? Tudo bem, podemos lutar, podemos. Vamos continuar rezando, vamos continuar evangelizando sem parar. Deus quer isso de nós mesmos. Que a gente continue evangelizando a doutrina católica, continue falando, né, do antídoto para tudo isso, que é Deus, claro. Mas a gente não pode também fechar os olhos para a humanidade que está doente. E a igreja também que tem a doença nela, né? Não negar o que está acontecendo também, né? E não tentar, né? Não, eu não estou negando. Se eu estou evangelizando, eu estou justamente batalhando contra essa realidade. Mas as pessoas estão ouvindo você? Mas eu estou rezando, Deus está ouvindo minhas orações. Então, a gente tem que também ter um plano, ver o plano de Deus. E o Deus tem um plano, o reino da divina vontade. E esse reino da divina vontade vai trazer uma grande purificação. Tem a profecia da Nossa Senhora de Fátima. Então, assim, os segredos de Fátima. E o segredo de Medjugorje a gente vai deixar de lado? Então, assim, tem que tomar muito cuidado para não também ficar desligado da profecia na igreja, da ação do Espírito Santo na igreja. Então, é isso que eu vejo, assim, que os padres, eles não se atentam quando eles estão, às vezes, ensinando sobre, né,
sobre a doutrina católica, né? Beleza. Então, perceber e dizer as coisas tais como você está vendo se tornou um crime. Então, hoje, dizer as coisas como elas estão claramente é um crime, se tornou crime. E isso nós vamos sendo cada vez mais expropriados da nossa capacidade de perceber e de dizer, porque a verbalização nada mais é do que a expressão de nossas impressões. Agora, se eu me criminalizar, se eu criminalizo as impressões da realidade, através dessa criminalização das expressões, eu imponho a destra de um tipo, de um modo de falar, de se comportar eticamente, politicamente correto, de ser, eu já coloquei sobre a pessoa uma espécie de abolição da percepção. Ela já não percebe mais nada por si mesma. Ela vai enlouquecendo, ela vai se tornar vítima da autopersuasão histérica, quer dizer, ela tem que se auto-persuadir de que o que ela está vendo não é o real e de que o que ela está vendo é aquilo que vem pronto de um consenso exterior, e isso tem tudo a ver com o fato de que, para a gnose, a percepção externa, o mundo material, o mundo real é mau, ele é enganoso. Você estar no mundo real, no mundo material, é você estar no mundo que está te enganando. Ele é mau, a verdade ela não está aqui, ela não está na realidade. A verdade está na anamnese coletiva das partículas divinas esparsas. Na medida em que nós nos iluminamos mutuamente uns aos outros, vamos voltando à unidade primordial puríssima, como isso tem tudo a ver com Kant, por exemplo, ao passo de que, por outro lado, em relação ao presente e absoluta certeza em relação ao futuro, né? Tem tudo a ver com a filosofia de Hegel, porque o que é a filosofia de Hegel é o espírito encerrado na história, ele está imanente, ele é imanente historicamente e está progressivamente se tornando cada vez mais espiritual, portanto, cada vez mais livre no processo dialético, ou seja, no processo de destruição das premissas, né, das verdades absolutas, do fundamentalismo, das antíteses para o surgimento de algo novo, do processo dialético, um processo de revolução e destruição. Ou seja, com isso, aqui você tem a fórmula para enlouquecer o mundo inteiro. Porque, de um lado, você vai abolir toda a fonte de certeza do conhecimento individual das pessoas, que é o único que deveria existir e é o único que existe, e que só a consciência individual é capaz de conhecer, a coletividade não conhece por definição. Então, eu faço a abolição total da percepção individual, da inteligência de cada pessoa, e substituo pela percepção coletiva, né? Aí, imagina, né? Aí, por isso que eles falam que nas músicas tem uma mensagem subliminar, né? Que a gente fica tendo espião no celular, nas nossas redes sociais, que a gente compra aquilo que eles definem pra gente, através das propagandas que chegam pra gente, que a gente faz a vontade do comércio, a vontade da propaganda, né? Que a gente está sendo todo mundo, né? Sendo todo mundo está sendo como que é? Domesticado, né? Todo mundo está sendo, como que é o nome da palavra? Ai, eu esqueci o nome da palavra. Só sei que todo mundo está sendo domesticado para uma direção. A gente está sendo conduzido, né? Como boiada, né? Sim, numa direção, né? E por outro lado, eu jogo no indivíduo a única certeza de que ele não pode é ter certeza absoluta de nada. E a crença cega de que o progresso vai se dar de maneira inexorável, de qualquer forma, e tudo que existe tem que desaparecer. Tudo aquilo que é passado é obsoleto, até a Bíblia, né? Tudo que for contestado pela experiência das pessoas, não importa o acúmulo de conhecimento que nós fizemos ao longo de nossa história. A única coisa que importa é que nós temos que destruir tudo, senão que o novo não vai surgir. Só o novo é bom, só o novo é o melhor. Nós percebemos isso em diversos aspectos da cultura. Então, veja, por exemplo, nós todos temos hoje, em dia, medo do mundo, medo da matéria. Eu vou pegar aqui uma coisa muito simples, o quanto brincam conosco em relação ao mundo nutricional. Nós temos pavor de comer. Isso está em nós. Eu sou um homem, ele fala que ele é um homem gordo, e eu vivo isso todo dia. Tenho medo de comer, né? Que tem açúcar, tem gordura, tem não sei o que, que é um tipo de, né, de
de cultura que está sendo exposta, né, de inflamação, que você tem que comer só aquilo que não inflama o seu corpo. Então, assim, que está sendo conduzido e você vai ficando apegado a essas informações. Você está sendo manipulado, a palavra manipulação. Né? Os meios de comunicação estão manipulando a gente, os meios de saúde, tudo, todas as informações estão sendo de manipulação. Aí você tem que tomar a vacina, senão você tá errado. Todo mundo tem que, né? Ninguém pode pensar por si próprio para tomar uma decisão. Quem decide é o governo e decide por você. Então é mais ou menos isso. É difícil, minha filha, né? É justamente o que há de indizível na coisa. Então, você tem um gato, o gato não se divide, a matéria sim se divide, a matéria é divisível. A substância, não a substância, ela em si mesma é indivisível. Ah, isso eu não entendo. Ela pode se corromper e ela pode ser gerada, mas a substância, então, por exemplo, se eu quebrar esse copo, eu não tenho mais copo, porque a substância em si mesma é indivisível. Então, veja o que acontece, os modernos aboliram a noção de substância, porque o que eles veem é a matéria, quer dizer, a matéria dimensiva, aquilo que são. São Tomás chamava de, e como se diz, de corpo imenso, o inteiro pode ser medido, pesado, calculado, etc. E, sobretudo, ele é divisível, essa característica é primordial. Eu não entendo essas coisas, tá? Da matéria. Então, o que você vai fazendo, você vai quebrando as coisas, quebrando, aí você chega à conclusão de elas não existirem mais. Nada isto. E é isso que carrega essa psicologia agnóstica, na medida em que eu tenho que destruir mesmo. Eu tenho que, a partir daquilo, é que eu vou entender a realidade, né? O que tem por baixo, né? Tipo assim. Então, a física moderna tem muito disso, né? Então, por exemplo, é desconstruir. Então, o que mais eles fazem? Que é desconstruir a fé, desconstruir a doutrina católica, desconstruir, né, a cultura da família, desconstruir a cultura, né, da reprodução humana, né, como ela é feita, né? Pode fazer de várias outras formas. Quer desconstruir tudo para surgir um novo, né? Que é fazer crianças em laboratório, né? Órgãos feitos de outras substâncias, órgãos humanos. Aí vão desconstruindo tudo que é absoluto para colocar coisas, né? Que a gente vê aí, né? A ideia de morte, né? A ideia de, né? Tudo desconstruir o que é a morte em si mesma. Um monte de coisa, desconstruir a família, desconstruir a fé, desconstruir religião, desconstruir espiritualidade, desconstruir tudo, que é o que eles estão fazendo, né? Tá? E tem outros padres que explicam sobre isso. Porque eu não posso conhecer o gato. Essa parte mais de gato, de copo, tá meio complicada, né? Tá? Que a partícula em si é pura, então você pode desconstruir e depois construir alguma coisa com ela. Isso que eu entendi que Jesus está me explicando aqui. Que você pode pegar um copo e destruir o copo. E aí, aquilo que sobrou do copo, você pode fazer outra coisa. Então, é vidro, né? Então, eu vou pegar aquele vidro e vou fazer um copo de outro formato, né? Então, aquilo ali não tem valor, o copo em si que eu formei. Eu posso quebrar e a partícula em si, ela é pura, ela é linda, maravilhosa, não tem pecado nela, né? Ela pode transformar em outra coisa e aquilo que eu transformar é o novo que tá vindo e eu tenho que estar aberto a esse novo. Então, por exemplo, a sexualidade não é mais homem e mulher. Tem que desconstruir essa visão de que só homem e mulher é homem e mulher, tem que casar homem com mulher. Então, a desconstrução faz com que homem com homem também pode. Então, isso é bonito, é lindo, é maravilhoso para eles, né? Ter casais de 2 homens com 2 mulheres, né? 2 homens casados ou 2 mulheres casadas. Esses 2 homens terem filhos, o homem ficar grávido. Então, tudo isso é a confusão da loucura moderna, que é o que o padre está falando aqui. Agora vocês entenderam, né? Então, Jesus me ajuda a entender. Então, tudo que ele está falando de matéria, até minha copo, gato, é isso aí, né? Ele quer enlouquecer o mundo pela abolição da percepção individual, como fonte do ser e a introjeção de certezas históricas, coletivas, escatológicas, das quais ninguém pode ter certeza. E é isso que está por trás da psicologia moderna contemporânea. Então, veja, por exemplo, eu vejo isso nitidamente na igreja. Então, isso está acontecendo na igreja. Sempre o que vem no futuro é melhor do que o que está no passado. Então, há um ódio e há uma intolerância total a tudo aquilo que já se foi, até na igreja. Enquanto que há um entusiasmo maravilhoso, extraordinário pelo aquilo que vem pela frente. Então, a mentalidade progressista, ela é profundamente destrutiva.
Eu via, por exemplo, essas discussões sobre a PL do aborto, né? Ontem, grupos de padres progressistas e bispos também já vieram à luz para dizer que são plenamente contra esse PL do aborto, porque esse PL é um absurdo, de parar, né? Que tem que parar isso, que é uma coisa absurda. E diz não, né? Diz que eles dizem não contra o aborto. Não somos a favor do aborto, mas esse PL é absurdo que está por trás disso. E qual é a psicologia que está por trás dessa realidade, né? É a seguinte: nós não podemos mais definir a moral da sociedade. O Estado é laico. A igreja tem que ser silenciada, a igreja tem que ser emudecida. A cristandade, essa ideia de que a igreja define os rumos da civilização, isso é uma ideia plenamente antiga, passada. A igreja não tem mais essa função. A igreja tem que ser um espaço de congregação das pessoas de boa vontade que querem se ajudar mutuamente. Fora com os dogmas, fora com os sacramentos, fora com as convicções, fora com a moral, fora com os mandamentos, fora com tudo isso. Isso tem que acabar essa igreja. Tem que ser destruída, né? Tem que ser totalmente destruída. Mesmo ela não é boa, né? Tem que ser desconstruída, né? Tem que fazer uma destruição e construir outra igreja. Eles não querem jogar fora a igreja. Eles querem que ela também entre nesse mesmo processo. Querem incluir a igreja nessa mesma loucura, né? Então, é a lógica da dominação e manipulação destes tempos, né? Nós temos que sermos subjugados e deixar essa lógica de dominação e manipulação alcançar a lógica de tudo, do desfazimento da igreja, que some, que desaparece, que ela já não existe mais no fundo. É isso que essa psicologia está entranhada até dentro da alma do progressista, quando você fala não mais de tradição da igreja, assim tudo mais. Aí pegou a escritura, a gente foi dividindo a escritura como a gente pega o gato e vai dividindo, que é o que ele estava falando. Então você, pelo método histórico, criou, dividiu, o que tem por baixo? Nada, não tem nada. A gente fez a história dos dogmas, dividiu, que tem por baixo? Nada. Então não tem mais certeza nenhuma, né? Tudo aquilo que a gente pode chamar de certeza não existe. A única coisa que existe é que nós temos certeza que o futuro é melhor do que o passado. Então sempre é uma evolução de uma coisa mais nova que está vindo, e eles acham que Deus está nisso, né? Que abolir tudo aquilo que nós temos como certeza, isso tudo não passa de fundamentalismo, não passa de dogmatismo, de obscurantismo, né? É o que eles falam, né? E, gente, é gravíssimo. É gravíssimo o que está acontecendo. E vários pais estão alertando a gente para isso. Realmente, está acontecendo isso mesmo. Aí você fala assim, mas por que está acontecendo tudo isso? Por que está acontecendo isso? Deus está permitindo? Pois é. Tem um para quê, né? Tem um para quê. Tem um para quê. O homem, com sua vontade humana, é muito preso justamente na matéria. Muito preso ao pensamento humano. Com a vontade humana, é muito preso demais às coisas como ele já viu. Como que Deus realmente vai trazer uma santidade divina, né, para o homem, se o homem continuar preso demais, né, ao evangelho lá até São João e não ter uma abertura para, né, para essa realidade que vai continuar confirmando a verdade lá atrás. Não é que a gente está indo em favor a essa maluquice da manipulação que está acontecendo. Não sou a favor. É absurdo isso. É maluquice essas pessoas que elas estão fazendo. Mas Deus está permitindo isso. E desse mal vai surgir um bem. Desse caos maluco que está acontecendo, do aborto, do homossexualismo, dos casamentos gays, de toda essa desconstrução das coisas, vai se surgir um bem. Deus vai conseguir do mal fazer um bem, né? Mas como que as pessoas vão, né? Não, é o que eu falei lá no começo, no outro vídeo. Deus precisa deixar o homem, né, enlouquecer mesmo. E escolher as coisas que ele achar que ali, mas a gente não está escolhendo, a gente está sendo manipulado. A gente não está escolhendo, a gente está sendo manipulado. Então, interessante, né?
que pode, Aline? A gente está sendo manipulado e você falou que a gente está indo buraco abaixo no vídeo que você fez aí da anterior, né? Sobre a vida interior. Você mesmo disse que nós estamos pecando e indo sem conhecimento para o abismo. E os padres estão fazendo, o que eles estão fazendo? Estão avisando a gente que a gente está indo num buraco abaixo. Que os mandamentos, não, a gente não pode, né? Gente, eu não estou dizendo que os padres estão errados. Eu não estou dizendo que continuar falando de São Tomás de Aquino, falando da doutrina católica, né, explicando, eu não falei nada disso, eu falei que é uma corrente da graça que está acontecendo essas conversões, esses protestantes que se convertendo, ensinando a doutrina, a história da igreja, tudo isso eu falei que é muito bom. Mas ao mesmo tempo que tudo isso está sendo bom, né, Deus ele está despertando, separando o joio do trigo. Mas Aline, tem crianças no meio disso tudo, Aline. Tem crianças no meio disso tudo. Quantas pessoas vão abraçar a marca da besta quando ela chegar? Porque ela vai vir com essa manipulação. Mas, gente, o que mais tem acontecido são pessoas, psicólogos têm acordado, né? Teóricos de todas as culturas estão percebendo. Psicólogos estão percebendo isso. Estão prejudicando as crianças, as telas de televisão, a manipulação dos meios de comunicação estão deixando as crianças burras, analfabetas funcionais. Entendeu? Psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas, neurociências, neurocientistas estão percebendo, alertando a população, alertando os pais do que está acontecendo, né? Então, assim, tem correntes de intelectuais em todas as áreas, médicos, cientistas, todos acordando para essa loucura e estão querendo trazer de novo o conhecimento às pessoas para que elas possam pensar por si mesmas novamente, usem a sua cachola, usem a sua inteligência, não se deixem levar como bois, como gado. Então, tem uma corrente trazendo luz, que está tentando despertar as pessoas, né? Tem uma corrente que está tentando, enquanto tem outra do mal que está manipulando. Aí, a pessoa que tem que acordar. A gente tem que dar uns tapas na cara dos nossos parentes ali e falar para eles: sai daí, filho, sai do YouTube, sai daí desse joguinho de manipulação. As pessoas estão sofrendo cruz. Jesus fala no livro do céu que ele manda cruz de desapontamento aqui e ali. Então, Deus está trabalhando. Isso que eu estou querendo trazer para você. Tem esperança. Tem esperança, vai vir a eliminação das consciências, como eu já disse. Tem esperança por trás de tudo isso. Então, é muito importante o padre situar a gente, mas a gente também pegar o livro do céu, pegar as profecias, né, que foram dadas, marianas, que são importantes para a gente nesse tempo. E a gente não duvidar da ação divina. Que Deus está permitindo isso para ele tirar um bem disso. Né? De uma certa forma, vai ter um reino da divina vontade que realmente vai desconstruir algumas coisas, né? Mas que vai valorizar a nossa igreja, não vai desvalorizar, né? Ela vai desvalorizar essas seitas, vai desvalorizar, né, outras religiões muito antigas aí, que estão trazendo também, né, confusão, e também estão sendo dominados, estão sendo... É assim, tipo assim, essa maluquice que está acontecendo, ela tem quebrado as outras religiões também. Quebrado os muçulmanos, eles não estão mais conseguindo controlar a sua população, os seus jovens. É importante acontecer de uma certa forma. Tem um bem que se tira dessa maluquice moderna. E o antídoto para isso é o reino da divina vontade. O antídoto é o livro do céu, né? É a doutrina católica unida com o livro do céu, né? O livro do céu com a catequese da igreja, com a doutrina da igreja, com a verdade da igreja. Então, tudo isso tem que se unir, né? E aí ele tá falando aqui que a gente vê a esquerda tradicional dada as coisas como elas estão, que ela era até saudável diante do que nós temos aí hoje. Antes, né? Pelo menos que estava preocupado com o pobre, com o operário antes, com greve, com o sistema. Tinha algo de realidade. Agora, não. O capitalismo provou que melhorou a vida do pobre e o pobre
agora é burguês. Então, como é que você vai fazer a luta esquerdista? Você vai jogar a luta para uma esfera totalmente objetiva. Como ninguém está feliz com o seu corpo, então quem é mulher não está contente porque é mulher. O homem, você tem que deixar descontente com a sua masculinidade também, né? Vai desconstruir essa realidade. Você tem um problema racial, você tem que gerar um descontentamento com a raça, né? E depois com o sexo, a liberdade sexual é limitada e assim vai agora. Então, e aí ele fala que a Igreja Católica tem um antídoto para isso, né? Com a doutrina católica. Podemos falar algumas ideias, né, que vão trazer esse antídoto para parar de enlouquecer e acabar com esse tipo de manipulação e de alienação. Porque isso não é outra coisa senão a completa formulação da alienação. Em primeiro lugar, nós temos, né, um princípio do cognitivo. E aí tem que surgir novamente toda aquela corrente de conhecimento, mesmo que se use o passado, que estão usando, né, para trazer esse conhecimento dos padres da igreja, né, de São Tomás de Aquino e outras coisas. Mas temos também o livro do céu para nos ajudar nesse tempo contra essa alienação toda, tá? Então é isso que eu quero dizer para você. E a moça, vamos para a moça. Nossa, ela tá falando aqui, tá passando o vídeo dela. Agora que eu vi. Então deve ter saído tudinho que ela tá falando no meu vídeo. Salve Maria Santíssima. Ou não? Acho que não. Acho que foi quando eu entrei que começou ela a falar. Peraí. Tomara que não tenha estragado meu vídeo. Vamos lá, eu vou começar a conversar com ela sobre o vídeo dela. Peraí. Tomara que não tenha aparecido ela no meio. Eu vou parar esse vídeo, vou fazer o terceiro vídeo, só vou confirmar que se ela não estragou o vídeo que eu tava fazendo, tá bom? Deus abençoe e até mais. Depois a gente continua.